Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa aqui. A gente parou na última aula. A gente falou da fome. Então, aqui. Esse aqui foi o último slide que a gente falou. Como a última aula ela foi um pouco desafiadora no sentido da tecnologia, né? Opa, o Jorge está entrando. Em relação à minha internet, também a apresentação e tudo mais, a aula anterior ela foi um pouquinho mais curta, né? Porque a gente teve todos esses contratempos, mas a gente persistiu, continuou a aula, e por mais que ela tenha sido um pouco mais curta, acabou dando tudo certo. Boa noite, amigo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, amiga. Já E está em solos catarinenses, né? eu já estou em solos catarinenses, já, sentadinha no meu sofá, já estou aqui. Que bom. Boa noite, Helena, Cláudia, Carlinhos, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. A Cris, falou que tá de... não vou falar agora que tá gravando, né, Cris? Cris vai ficar de câmera fechada hoje. Então, vamos lá, gente. O Jorge, microfonezinho aberto para me ajudar, né, amigo? E então, só recapitulando, a gente está conversando sobre a parábola do filho pródigo, né? Que é uma parábola que representa aí, através desse filho pródigo, como sendo as nossas sombras. Na verdade, a parábola ela fala de um pai que possui dois filhos. Um filho, ele pede todas as riquezas para o pai, pede parte da herança dele, pede a herança dele, né? E resolve se afastar do pai. O outro filho, ele fica com o pai, né? Então, cada um aí num simbolismo de o filho mais novo representando nós, ou a sombra, né? Que, como o Jorge falou muito bem, Jesus disse que é a luz do mundo, então, se ele era a luz do mundo aqui, a sombra sobrou para nós, né, gente? Então, esse filho mais novo representando a sombra, o filho mais velho representando as máscaras que a gente coloca por cima dessas sombras para que a gente não veja todo esse conteúdo que existe dentro da gente, né? E o pai ali representando o nosso self, ou Jesus, ou Deus, ou amor, ou enfim, que é tudo, que é o uno, né? Que é tudo de mais maravilhoso que existe e que tem dentro da gente também, e que esse conteúdo existe dentro da gente, mas que a gente vai retornar a ele, né? A gente falou um pouquinho sobre os nossos fragmentos, além de falar sobre, né, as nossas sombras e tudo mais. Acho que a gente terminou a aula falando que o filho ele se afastou tanto que é nesse slide aqui, que o filho ele acabou. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu fui falando e esqueci de perguntar. Estão vendo minha tela? Sim, tá. Estamos vendo, sim. Tá. E então a gente falou um pouco de nós mesmos, né? Porque a parábola ela fala da gente mesmo, do nosso afastamento, enfim, e da gente escolher viver as nossas sombras em troca das nossas potencialidades ou dos nossos talentos, enfim. E aí a gente foi ali para comer comida dos porcos, né? Simbolizando o ápice ali da nossa
materialização do nosso afastamento, e essa fome no sentido de que falta amor, né? Esse afastamento de Deus, ele gerou uma carência. E ela quer preencher essa carência com tudo, né? Porque antes a gente sabia como era estar ali ao lado do pai, com tanto amor, com tanto carinho, e a gente se afastou e realmente gerou essa carência na gente, né? Então, na verdade, essa fome desse amor, das alegrias e, enfim, de tudo mais. E aí a gente falou também que o sentimento que pulsa com maior intensidade dentro de nós atrai é a nossa maior força de atração, né? Lembra que onde a gente conversou que quanto mais a gente acumula energia para um lado, e aqui a gente fala lado como uma direção negativa e positiva, né? O negativo, o que me afasta de Deus, e positivo, o que me aproxima de Deus, né? Então, quanto mais eu acumulo energia para essa sombra, mais dela eu atraio, né? Então, imagine só, a gente acumulando energia para um lado só, que é o lado da sombra, a gente atraindo cada vez mais situações, ou seja, como o espírito amigo trouxe ali o campo propício, né? Então a gente já atraiu família, atrai trabalho, atrai situações, pessoas para esse campo propício que a gente criou, que é o que está pulsando dentro da gente. E quando a gente atrai e se depara com isso, a gente se revolta, ou seja, acaba gerando ainda mais energia para esse lado, que vai ter que levar a gente para essa autodestruição, porque vamos lembrar que a única força de construção que existe é o amor, né, gente? O amor é capaz de construir e reconstruir tudo que essa falta de amor desconstruiu. Então, é só através do amor, é só através da luz, simbolizada aí na parábola por esse pai, e por todas essas potencialidades que ele deixou dentro da gente, que a gente vai conseguir refazer aí essa unidade, né? Então, aí foi um resumão de tudo que a gente já viu na aula, e aí a gente deixou esse slide aqui para falar hoje, e eu vou começar lendo ele então, tá? A pulsão do filho pródigo. Opa, tem uma pessoa entrando aqui. Entregando-se ao sexo desvairado, na fase de disserção da casa paterna, o santuário do equilíbrio, o Éden da inocência, empurrou-o para o abismo do conflito e da culpa, do sofrimento, da amargura, descobrindo que o desejo sexual, por mais acentuado, quase sempre ao ser atendido, não fornece a compensação esperada, o que produz frustração e ansiedade. Gente, esse slide aqui, né, a gente pode falar duas coisas principais, assim. O primeiro, que é a questão dessa pulsão ali, né, da fome, que é o que faz a gente, que é como se fosse uma força de impulso, porque se não existisse essa pulsão da fome dentro da gente, a gente ia querer continuar se afastando cada vez mais. Mas, na verdade, por dentro é um desejo que a gente tem de ser feliz novamente, né? Porque esse afastamento, ele causou esse vazio. Então, a gente deseja ser feliz de novo. Opa. A gente deseja ser feliz de novo, a gente deseja viver em harmonia de novo, a gente deseja essa alegria de novo, né? Então, existe essa pulsão da fome dentro da gente, que é esse vazio que existe. E aí, essa parábola ela é tão antiga, Jesus já passou aqui na Terra faz tanto tempo, mas esse não parece o mundo atual, né? Essa questão de sofrimento, de amargura, depressão, ali ele fala de descobrindo que o desejo sexual, por mais acentuado, quase sempre ao ser atendido, ou seja, quando a gente tem essa busca por prazer, e ali ele fala da questão sexual, não oferece a compensação esperada, justamente porque não é com isso que a gente vai completar esse vazio que existe dentro da gente. E tudo isso parece muito com o nosso mundo atual, né?
a gente quer a todo momento suprir os nossos desejos, sem entender o porquê que a gente tem esses desejos e o que que causou, o que causa esse vazio dentro da gente, né? Ele fala da pulsão da fome aqui, no próximo slide também, que essa pulsão da fome, ela existe dentro da gente, claro, a gente quer preencher ela com compras, com sexo, com tudo de mais desvairado, como disse Jesus ali, mas ao mesmo tempo, ela é uma pulsão para que a gente se mantenha em movimento. Então, hoje, a gente tenta suprir isso com compulsões, mas a gente precisa entender o porquê disso. Essa pulsão da fome, querendo ou não, não é uma ferramenta, mas é uma insaciabilidade que existe dentro da gente para que a gente se mantenha em movimento em relação a Deus. Então, a gente supre ela de maneira equivocada agora, mas a gente precisa entender o porquê que ela pulsa dentro da gente para que a gente possa continuar se movimentando, né? E para que a gente possa continuar seguindo em frente. O caminho da evolução, né, gente? Não continuar seguindo em frente para dar murro em ponta de faca, né? Amigo, a hora que quiser falar, pode ficar à vontade aí, tá? Eu Tati, passei a primeira e fui. não, eu já queria falar, só estava terminando você deixar de falar, mas é uma pergunta que eu queria fazer para todo mundo. Qual é a pulsão mais forte que você tem? Né, ele colocou o exemplo ali do filho mais novo que pegou dinheiro para gastar com as prostitutas, né? Com o sexo. A busca do prazer dele foi para o lado do sexo, da bebida. Mas tem outras, como você colocou muito bem, né? Você pode ser pela necessidade de poder, de vaidade, de comprar roupa, de ficar mais bonita, sei lá. Então, seria bom que todo mundo imaginasse, ou a pulsão por dinheiro, né? Dinheiro significa poder, né? Ganhar cada vez mais dinheiro. Qual é a pulsão mais forte? Porque nós temos várias, né? Que cada um tem dentro de si. Então, se alguém quiser falar, não é? Eu tenho um monte, então não adianta nem eu falar, porque é tanto que ficar a aula toda aqui falando. Eu também tenho um montão. E todas elas são negativas, então, Eu também se tenho alguém um quiser falar montão. alguma coisa, é necessário. Se não quiser falar, é necessário investigar, gente. Qual é a pulsão que está movendo você e você não está consciente dela. É porque, gente, o que mais está pulsando dentro da gente, como a gente falou antes, é o que a gente mais vai atrair. Então, o pior é que a gente acaba atraindo para o nosso campo e a gente se revolta contra aquilo e ainda ia falar isso vem depois ainda com o estudo do filho mais velho, mas a gente coloca uma máscara e ainda fala mal daquilo ali, sabe? Do que mais está pulsando dentro da gente, porque chega da gente através de instrumentos, né? E, enfim, situações e pessoas e tudo mais. Então aí a gente coloca uma máscara para falar mal da nossa própria sombra, que a gente mesma atraiu, né? Então, por isso que é muito importante, por isso que o Jorge perguntou para todo mundo se todo mundo É sabe. interessante, Tati, porque assim, ó, nós estamos trocando o polo negativo pensando que ele é positivo, né? Estamos dentro de uma nuvem. Então, se você não descobrir que pulsão está te movendo, e ela pode ser uma busca pelo prazer ao negativo, que vai levar você para a comida dos porcos, você não tem como parar. Você vai continuar em descida até chegar lá no cair em si, né? Onde a fome ela vai estar insustentável, né? Porque todas as coisas para que você correu para fazer, nenhuma deram certo. Então, a insaciabilidade aumentou, a fome aumentou, e o desejo de felicidade está ali pulsando. E aí você não sabe mais o que fazer, aí você entra no famoso parafuso, né? Que é no cair em si ali que a Tati vai falar sobre ele. Então, é necessário entender isso. Nós estamos, muitas vezes, buscando saciar a nossa fome com a pulsão errada, né? A pulsão errada.
Acho que de sexo quase todo mundo tem, não é? Essa pulsão. E ela é muito forte no nosso planeta. O nosso planeta ele substitui alegria, felicidade, até o amor, tudo por sexo. Acho que fazer sexo é tudo isso e não é. Então, o dinheiro também é muito forte em todos nós, não tem como negar isso. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer comprar casa, carro, roupas. Então, a pulsão é muito forte. E o dinheiro ele é símbolo de poder, não é? Agora, tem outros, né, que cada um precisa descobrir dentro de si. Era isso, Tati. Muito bom. Obrigada, amigo. Alguém mais quer falar? O Jorge fez uma pergunta, ninguém quer comentar? Não? Então vamos voltar aqui aos slides. E caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Aí eu furtei, digamos assim, esses slides do Jorge, né? Que é de uma palestra dele. E ali vocês podem ver que está em vermelho, acho que é a parte mais importante do parágrafo, né? Essa questão do arrependimento e do cair em si. Esse cair em si, na verdade, é esse começo da mão na consciência, né? É onde a gente vai começar a retornar para Deus, né? É o começo da nossa subida, começo desse retorno a Deus. Mas enquanto isso não acontece, né? E se isso não acontecer, a gente vai continuar apegado a essas máscaras, né? A gente vai continuar afundado nas sombras, porque se eu estou apegado nas máscaras, eu nem estou vendo o conteúdo das minhas sombras, né? Então, e lembra que se eu nem sei, na verdade, o que está pulsando dentro de mim, eu não tenho como parar de acumular essa energia para um lado só, né? Porque o cair em si, ele consiste em diluir essas sombras e fazer esse início dessa sombra representado por filho em direção ao pai, né? O filho ele retornou ao pai, ele leva a sua sombra à luz. Mas enquanto a gente continuar afundado nessas máscaras, colocar essas máscaras aí com força e se identificar com elas e viver através delas, a gente não vai conseguir. E para que a gente, como o Jorge fala, né, que a gente flexibilize essas máscaras, a gente precisa admitir que a gente tem defeitos, né? Que a gente está vivendo isso. A gente ainda tem essas coisas dentro da gente, né? Porque dói ver essa verdade sobre a gente mesmo, mas a gente precisa admitir que a gente tem defeito, porque quando a gente não admite que a gente tem defeito, né? Ou pior, como a gente falou ali antes, quando a gente finge que não tem o defeito e ainda aponta para o outro que tem, a gente está dando cada vez mais vida para essa máscara. Mas a gente percebe através da parábola que a gente precisa, o trabalho precisa ser feito através das nossas sombras para a luz, flexibilizando essas máscaras, né? E se a gente não fizer isso, né, quanto mais a gente demorar para admitir que a gente tem tudo isso dentro da gente e levar tudo isso para a luz, né, como teve um slide ali antes que a gente falou na outra aula, né, enquanto a gente for inconsciente dessa nossa consciência, a gente não vai conseguir sair do lugar, porque a gente vai continuar olhando para o outro, apontando o dedo para o outro, julgando o outro, e se a gente faz isso com o outro, a gente faz com a gente mesmo,
né? E o pai, ele vai mostrar muito essa questão da aceitação da gente mesmo, né? Da olhar com carinho, a olhar com amor, porque esses talentos que existem dentro da gente nada mais são do que isso. O carinho, o amor, o perdão, a indulgência, a benevolência. Então, começar a olhar para essas sombras com carinho, com amor, com perdão, porque quando a gente olha, ai meu Deus, eu não acredito que eu agi assim. E a gente não se perdoa, e a gente se culpa, e a gente não age com bondade com a gente mesmo, e fica naquele ciclo, né? Dando mais energia para aquilo e atraindo cada vez mais as mesmas situações, os mesmos problemas, se afundando nos problemas, né? Acelera a mente, enfim, e sente dor, né? Resumidamente, assim. Então, esse cair em si, ele é imprescindível. Ele é o nosso, vai ser o nosso caminho de retorno à ascensão aí para Deus. Mas ele precisa acontecer. E para que isso acontecer, a gente precisa se posicionar olhando a todo momento, prestando atenção a todo momento como que a gente está agindo. Né? As nossas motivações, se eu estou querendo passar uma imagem que eu não sou, porque no fundo eu estou sentindo coisas que eu não quero sentir. É só assim que a gente vai conseguir fazer esse retorno. Amigo, quer falar alguma coisa sobre esse cair em si? Sim, eu ficaria a noite toda aqui Imaginei. falando do cair em si. É importante, bom, a parábola ela deixa claro, né, gente, que se a gente não diluir a sombra, a gente não tem o cair em si. E como a Tati falou muito bem, a gente usa a máscara para esconder a sombra, a gente faz um movimento contrário. A partir do que eu aceito a sombra e que eu me identifico com ela, fazendo ela diluir, e esse identificar ele tem que ser com amor, com misericórdia, e aí nós temos um problema sério, porque a máscara ela julga a sombra. A máscara critica a sombra, condena a sombra. Então você vê, e aí tem várias partes do Evangelho, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aqueles que viveram a sombra vão ser os primeiros no reino de Deus. Não é? Então, os humilhados serão exaltados. Aí está a prova disso. Então, isso é muito importante. E outra coisa que é importante vocês saberem, que isso aí foi dado para os fariseus e para os saduceus, porque eles criticavam Jesus, que Jesus só se comunicava com as prostitutas, com os coletores de impostos, com os mendigos, com os bandidos, e isso chateava bastante os fariseus. Mas aí está o porquê. Porque eles estão bem mais próximos do cair em si. E aqueles que têm a máscara fixada, eles estão bem distantes do cair em si. Eles vão ter que passar por várias e várias encarnações até aprender a diluir essa máscara. A Joana de Ângeles diz assim, não há crescimento psicológico sem enfrentamento do problema. Então, fugir do problema não resolve. Agora, veja, quando a gente vê alguém vivendo a sombra, e quando a gente fala viver a sombra, no nosso caso, é olhar para ela, como disse a Tati, observá-la com misericórdia, com bondade, compreender que aquilo lá faz parte de você, fazendo com que ela vá se diluindo a partir dessa observação. Mas tem gente que vive a sombra do jeito que o irmão mais novo viveu. E a sociedade julga essas pessoas, condena essas pessoas. Mas elas estão mais próximas de voltar ao Pai do que aqueles que usam máscara para condená-las. Então, quando você vê alguém vivendo a sombra, não julgue, não é? Não julgue. Perdoe essa pessoa. Ela está bem mais perto de chegar a Deus do que nós, que estamos aí com máscara fixada, querendo viver e ser aquilo que a gente realmente não é. E todos nós vamos ter o nosso momento de cair em si. A qualquer momento isso pode acontecer, não é? E esse cair em si dói, e dói porque ele é contrário à máscara que a gente está, não é, usando. E vai mostrar para a gente uma realidade de que tudo que a gente viveu e pensou que era verdade não é.
Não é. Só fez a gente ter mais fome, né? Sem o cair em si, não há volta para a casa do Pai. Alguém tem alguma pergunta? Gente, é tão importante isso, eu gostaria que vocês participassem. Cadê minha amiga Helena, a Cris? A Cris, acho que antigamente ela dormia, acho que agora ela voltou a dormir durante as aulas. A Tadinha. Cláudia, a Maria Laura. Vocês podem fazer comentários, participar, contribuir. Só o silêncio para você. Cris, Eu não, hoje a só Cris estou tá bem. querendo ouvir, tá bom? Perdoe-me Mas aqui pode assim. falar também. O que você Não, achou mas disso? eu acho assim que tá tudo tão claro, Jorge. A fala de vocês, para mim, pelo menos, assim, né? Tá bem claro, na situação. Não há assim nada, eu não tenho nada para acrescentar, digamos assim. Para mim está claro, Você já assim, teve né? algum cair em si? Olha, acho que ainda não. Não. Tem dias que penso que sim, outros penso que não. Não vai chegar a hora. Tenha fé, Uhum. Assim eu tá espero, né? bom? Com certeza. Você é filha de Deus e vai voltar para casa, né? Então, vai ter cair em si também. Ok, Helena, obrigado. É contigo, Tati. Eu também estou na mesma, Helena, a gente ainda tem muita dificuldade em saber o que que é a máscara e o que que é a sombra, né? Porque a gente usou tanto essa máscara, a gente abusou tanto dessa máscara, a gente abusa tanto dessa máscara, que, que fica difícil mesmo separar esse conteúdo, né, de máscara e sombra e, enfim. Mas só a gente pode fazer o trabalho, não adianta, né? E, e se a gente não consegue fazer esse trabalho olhando para a gente, que a gente possa fazer ali naquele campo propício, né? Através da nossa família, através dos nossos colegas de trabalho, através dos nossos amigos, das pessoas que chegam até a gente que não são nossas amigas também, porque não, né? Das pessoas mais desafiadoras, se a gente ainda não consegue fazer o trabalho olhando para a gente, que a gente possa fazer olhando, pelo menos iniciar, olhando um pouco para fora, né? De como está a nossa vida, né? Porque daí a gente vai ter mais ou menos uma base desse sentimento, né? Que mais pulsa dentro de nós. E só para finalizar esse slide, então, que é lindo, né? O filho, ele com todas as suas sombras, ele retornar ao pai, porque existe uma diferença bem grande em quem está vivendo a sombra, como o Jorge falou, que é o mais julgado, mas é o que mais se expõe, e em quem vive a máscara. Porque quem vive a máscara se acha superior, né? Se acha melhor do que as outras pessoas. Então, existe uma diferença aí. Quando a gente assume as nossas sombras, a gente entende as nossas dificuldades e a gente não tenta passar um pano nelas, né? A gente fala, não, realmente, eu assumi, não, eu errei, eu não prestei atenção, sim, eu sinto ciúme, sim, eu senti isso, sim, eu senti aquilo, e tenta, com todo o carinho do mundo, se olhar de uma forma diferente. Mas para isso a gente precisa assumir, né? Dona Maria Laura está com a mão levantada, que honra. Pode falar. Que honra nada. E eu acho que, inclusive, eu peguei no campo, porque o que eu ia comentar era bem isso, que acho que a virada é a aceitação. Que tu falou agora, é sim isso, sim aquilo, é ver o movimento, né? Porque quando a gente usa máscara é como se fosse um tapa-olho, né? A gente não querer olhar para a realidade. E a gente querer olhar ou não, a realidade ela tá ali.
Então, quanto mais a gente se propor a não se afastar e não negar a realidade, mais próximo a gente vai estar dessa virada de chave, que é o cair em si. E o cair em si, ele é só esse movimento de honestidade, não vai ser tipo, não que eu já tenha, né, presenciado, credo, mas me parece algo tão genuíno que simplesmente vai encaixar, né, porque a sua essência vai estar mais próxima, né, então não vai precisar de um grande esforço, e sim de uma visualização só. Era isso, amiga. Obrigada. Mais alguém? Gente? Não? Oi, Tati. Oi, Cris. Então, eu estou com um problema no meu microfone aqui, eu estou em 2 lugares. Então, o computador não está funcionando. Aí está aberto ali, mas eu não consigo acessar. Ah, eu Aí, vi que estava tentando conectar o teu microfone. mas era só para dar uma justificativa. E agora eu estou no celular aqui, estou meio enrolada, mas Tá, agora eu não sei como participar. Mas estou tá quietinha por bom. enquanto. Obrigada. Obrigada também. Então vamos dar sequência. Ô, Tati, Oi. só para dar uma explicação, volta lá um pouco, só mais uma explicaçãozinha para todo mundo entender. Quando a gente pega um viés só de ida, como você colocou, né? A energia, a consciência se contrai num determinado ponto e começa a produzir energia, só a partir daquele ponto, que sua mente ficou cristalizada. Quando ele cai em si, percebam que ele cria uma dualidade, né? Ele percebe, ele libera a mente da contração. Porque ele tem, olha, eu estava com o meu pai, então ele tem 2 posições. A que ele está vivendo, o que ele fez, e a possibilidade do pai. Aí ele criou uma dualidade. E nessa dualidade ele pode escolher, não é? Então, o cair em si, ele propicia isso, um ver-se, né? O cair em si é um ver-se, é você enxergar o que é real em você, em detrimento do que é falso, que você está vivendo. O choque se dá e a dor se dá exatamente por isso, porque que nem ele chorou, não é? Se ajoelhou e rezou. Por quê? Porque ele viu que tudo que ele fez até aquele momento, que ele pensou que era absolutamente correto, não era. Isso é importante entender, porque nós podemos estar uma vida inteira vivendo algo que não é verdade, imaginando que seja verdade, mas não é. Não é? A nossa fome e a pulsão que nós estamos correndo para suprir, para saciar a fome, ela está exatamente no lugar super errado. E isso dá uma dor imensa, porque você se esforçou tanto a vida toda, trabalhou tanto por tudo aquilo, e você descobre que nada daquilo era verdade. E na maioria das vezes, isso se dá no desencarne, quando a pessoa chega no mundo espiritual, o que é pior. O que é pior. Então, é importante tirar a mente dessa cristalização que a gente coloca. A produção de energia numa direção só, como falou a Tati muito bem, ela cria uma desordem, porque a energia ela está sozinha, ela não tem controle, ninguém tem controle sobre ela. Como não tem controle sobre a máscara está tão fixada que a gente passou a ser a máscara. Então, a gente não é nós mesmos e passamos a viver a máscara. E a máscara, para nós, ela passa a ser a verdade. Mas a sombra, ela está liberada, ela está solta. Tanto que a pior coisa para quem tem uma máscara bem fixada é sofrer uma humilhação, né? É que alguém diga para ele que ele não é tão bom como ele queria. E acontece. Então, Deus usa as sombras, né? Para que a gente, sem querer, né? Se magoando, se ressentindo com o outro, flexibilize a máscara. Mas acontece o contrário. A gente fica com raiva, a gente se magoa, se ressente. Porque a máscara é o que se magoa, se ressente é a máscara, não é o ser espiritual. Então, é tão importante entender isso, porque se não flexibilizar isso, se não ter abertura de consciência através de informação,
através dos instrumentos que Deus coloca na nossa mão, que são os nossos irmãos, são o nosso trabalho, são as provas que a gente passa, e buscar isso para flexibilizar essa máscara e para ter um controle sobre a sombra, não é? Esse cair em si ele fica cada vez mais distante. Ele vai acontecer mesmo, como a Tati falou muito bem, através de muita dor. E quanto mais a máscara fixada, mais dor precisa. Tudo bem, Tati? Tudo Ficou ótimo. sério aí? Não, estava aqui pensando nessa questão da máscara e nessa necessidade da gente se sentir melhor que o outro, né? Justamente por causa dessa fragilidade ali que a gente não quer admitir dentro da gente, né? Então a gente coloca ela para baixo do tapete e quer se achar melhor que o outro. Isso vai acontecendo tantas e tantas vezes que no fundo aí a gente passa realmente a achar que a gente é melhor que todo mundo, enfim. Tava pensando nisso assim. E tem o Pode falar. efeito inércia, né? Você vai Uhum, repetindo o comportamento e fica na inércia. sim. Também queria precisar desse ponto, que é como viver em dois mundos, né? No mundo da verdade com o mundo da falsidade. Estão me ouvindo? Sim, Maria. Como eu dizia, é como viver em dois mundos paralelos, né? O mundo da verdade, né? E o mundo da falsidade, que no caso dele, que ele foi procurar o mundo dele, era viver num mundo irreal, um mundo de fantasia, um mundo de falsidade, de hipocrisia, né? E nos ensinamentos do pai era viver na verdade. É que nem aquele parágrafo do Evangelho que diz, que quando diz, eu bato na tua porta, e Cristo responde, eu não te conheço, não conheço o mundo de que você vem, porque Cristo não conhece o mundo da maldade, da ruindade e da hipocrisia, ele conhece o mundo do amor e da paz com que ele ensinou. Então, são dois mundos paralelos, né? Dois mundos de viver a vida paralela, uma do bem e a outra do mal. Ele seguiu essa de procurar um mundo do jeito dele, né? Vivendo, né, em tudo que fosse para ele prazeroso, o que não é um ensinamento do Pai, né? Que aqui tá do Pai, mas seria de Deus, né? De Jesus. Então esse parágrafo também interpreta essa interpretação, né? Que ele foi viver um mundo irreal, deixando o mundo real, né? O mundo do certo para ir para o mundo do errado, né? É isso aí, Maria. Obrigada. Cris, pode falar? Tô com a mão levantada. Tá, vou falar aqui pelo celular. Ah, tá. Não, então, eu estava pensando ali, né, na hora que o Jorge estava falando, e a gente reclama tanto do sofrimento, né? E aqui ele só cai em si quando ele chega mesmo no fundo do poço, vamos usar esse termo. Só que, se não for dessa maneira, essa máscara não vai desacoplar nunca, né, da gente, porque a gente insiste tanto no mesmo comportamento, e eu estava pensando também que não adianta a gente querer mudar ninguém, isso a gente já sabe, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que nós gostaríamos muito de levar essa nova visão para as pessoas, e a gente pode, né? Através de algumas sementes que a gente planta, através dos cursos, através das palestras e tal. Mas a criatura, às vezes, ela não está preparada, e ela está tão contraída, e ela está tão acoplada a essa máscara, ou seja, a essa maneira de ser, que ela precisa sofrer. E aí a bênção do sofrimento, né? Que a gente lê tanto e tanto ouve falar. Porque é através dessa dor que vai ficando tão intensa e tão persistente que não tem para onde mais fugir. Então aí sim existe esse relaxamento dessa máscara, né? Ou seja, a criatura não suporta mais. E aí então ela se deixa conduzir, né? Por alguma outra coisa.
Então, é tudo perfeito. A gente é que realmente ainda não consegue enxergar, né? E se esforça tanto às vezes para fora de si, tentando mudar o outro, reclamando do outro, enquanto a gente está ali, né? No nosso mar de sofrimentos e fazendo as coisas da mesma maneira também. Obrigada, Tati. Obrigada, Cris. É justamente por essa aversão à dor, já deixa eu falar, Maria. É justamente por essa aversão à dor, né, que a gente tem ao não aguentar mais, que a gente é impulsionado, porque a gente já imprimiu esse conteúdo das máscaras no que a gente fala, no que a gente pensa, em como a gente age, enfim, e tudo mais. Então, esse conteúdo está impresso, está impregnado na gente, né? E se a gente não vê, Deus, com toda a sua bondade, vai nos auxiliar porque a gente possa ver, porque a gente não possa, porque a gente não se afunde ainda mais, né? Que não continue cada vez mais comendo a comida dos porcos. Pode falar, Maria. Oi, gente, boa noite, é a Tati. Oi, Tati. Nunca dá pra saber, né? Não. Amiga, quando você estava falando ali, né, sobre como a gente realmente se acha melhor do que os outros, né, a partir do momento que a gente também tá usando essa máscara e tá julgando o tempo todo, eu comecei a fazer uma autoanálise de como eu realmente me acho melhor do que muita gente, assim, sabe? Tamo junto. Porque, pô, cara, a partir do momento que eu tô julgando essa pessoa, eu tô me colocando acima dela, né? Porque eu não estaria julgando se eu não me achasse superior. Então, sabe assim, quando é putz, é real, assim, ó, meu Deus, eu me acho realmente sem, né, com toda a humildade e vergonha eu tô falando isso, eu me acho melhor do que muita gente. E isso é muito triste, né? Eu acho isso muito triste, porque dá para ver como eu tô separada de mim mesma. Então era só isso que eu queria compartilhar mesmo. Obrigada, amiga. Obrigada, é muito importante tu falar isso, Tatinha. Muito obrigada, porque não é só tu que compartilha disso, não, assim. Em diversas situações, eu me pego também, já deixa eu te falar, amigo, me pego também, eu percebo que eu comparo para mais ou para menos, né? E quem compara é o ego, desgovernado, no caso. Hoje era para estar tudo ali organizadinho, nosso self guiando tudo isso, nosso ego dando novo rumo para as nossas sombras, mas o nosso ego ele está completamente desgovernado, né? Então a gente sai comparando tudo e a todos e a todo momento a gente quer impor a nossa verdade, quer impor a nossa razão, a gente quer ter poder e quer se achar melhor que o outro, né? Em consequência, justamente porque alguma sombra está gritando lá dentro e a gente não quer ver. Pode falar, amigo. Eu queria falar aqui sobre o que a Tati Tessarolo falou, né? Isso que a Tati Tessarolo exemplificou, de que ela percebeu que ela tem um sentimento e um pensamento de que seja melhor que os outros, e que muita humildade e vergonha ela assume isso, isso é um cair em si. Simples assim. Ela olhou para ela e se enxergou verdadeiramente, e se enxergou que ela estava no caminho errado. E o vergonhoso ainda é a máscara, porque ela podia falar só humildade. Mas vê como o ego, a máscara, ela é tão fixada que ela se justifica, né? Como é um trabalho realmente gigantesco esse do cair em si. Mas ela teve um cair em si aí, maravilhoso. Parabéns, Tati. Tem gente que leva uma vida toda e não tem um cair em si desse. E a outra coisa que eu queria dizer é sobre o que a Cris, o depoimento da Cris, que foi muito bom também. E quando ela falou assim que, por exemplo, vamos usar a família, né? Que mesmo na família a gente fica julgando um ao outro e a gente não tem a palavra correta e a paciência de esperar que o outro caia em si. Então a gente quer controlar, a gente quer dominar, a gente quer dar esporro, a gente quer se irritar, quer brigar com o outro, mas o outro não está pronto, como disse aqui. Ele não está pronto.
Então, o que falta para a gente, muitas vezes, é paciência de deixar o fruto amadurecer. E a gente quer, pela nossa, pelo nosso automatismo, conduzir um processo que ele é conduzido pelas leis divinas, por Deus, não por nós. Então, a gente costuma criticar a família, o pai, a mãe, ou o pai e a mãe critica o filho, ou o marido, mas a gente não tem paciência de exemplificar, que é o mais importante, e ter paciência do outro assimilar e cair em si. E é um processo que às vezes demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e você precisa ter paciente dentro. Eu acho que paciência não é o teu forte, pela cara que você fez aí, Tati. Estava sorrindo com a frase que tu falou, que a gente quer conduzir a vida de acordo com as nossas leis e não, né, É. com as leis de Deus. Isso foi tão lindo, estava aqui pensando. A Tati quer falar. Quando o Jorge falou ali, né, que tipo, eu tava falando ali de justificar, eu não tô nem justificando, tô falando realmente que eu sinto vergonha de falar isso. Não é nem uma justificativa, é um sentimento, e pode ser um sentimento que ainda é muito atrelado à máscara, né, de arrogância, óbvio, mas é realmente um sentimento, assim, de, pô, vergonha real, assim, que loucura, né? Mas que é bom enxergar e poder ter esse reconhecimento. Por mais que seja um reconhecimento da máscara na própria máscara, né? Que loucura. Mas é isso aí. Que é aquilo que a gente estava falando que a gente ainda não consegue, primeiramente, se olhar com bondade, com carinho, com perdão, né? Primeiro a gente se julga, porque a gente sente vergonha, porque a gente julga. Meu Deus, como assim? Eu sou desse jeito, como assim eu não aprendi ainda? Eu sou muito boa para não ter aprendido ainda, né? Mas vamos que vamos. Isso aí, uma hora a gente consegue. Quer falar alguma coisa sobre o comentário da Tati, amigo? Não, comentário dela, eu só fiquei feliz pelo cair em si dela. E que ela tenha muitos outros cair em si, né? Esse aqui vai levar ela ao encontro com o self, né? Eu queria dar os parabéns para todo mundo e dizer como a aula fica mais agradável quando todo mundo contribui, não é? Eu também E as acho. contribuições, elas vão servindo para que a gente vá se enxergando cada um. E cada contribuição serve para todo mundo. Então, não tenham vergonha, podem contribuir mais. Eu estou esperando a contribuição da Helena. Da Helena não, da Cláudia, né? A Helena já contribuiu. A Cláudia está caladinha. A Cláudia tá. A Cláudia vai dar uma aula para nós, temos. Vai? E eu já estou quase sem dormir, só de esperar esse dia Sério que chegar. ela vai dar uma aula pra gente? Não, Sério? eu não Ah, sou pessoa de dar Acabamos de aula. fechar o contrato hoje à tarde. meu Deus, se a Cláudia fosse dar uma aula pra gente, eu ia tomar um banho Não quentinho, foi, botar eu um acho pijaminha, ficar assim com uma cobertinha, sabe? Só aproveitando a aula da Cláudia. esse que é o problema, meu Deus, vocês põem muita expectativa em cima da Ai, criatura. é só tu falar, falou, harmonizou o ambiente. Pronto, abriu a boca, harmonizou o ambiente. Pô, minha querida, muito obrigada. Eu comentando assim, esse medo de falar de si, né? De se olhar. Eu acho que é isso, o meu problema maior é esse. Eu acho que é, de repente, não querer que as pessoas me vejam como eu realmente sou, de repente, né? Que eu botei uma imagem de como eu gostaria de ser. Não sei se eu estou sendo clara, mas eu coloquei uma imagem de como eu gostaria de ser, que eu acho que é o certo, mas será que eu sou assim? Entendeu? Será que quando eu for testada mesmo, tipo o que o Jorge quer fazer comigo, sabe? Isso não é coisa que um amigo faça com uma amiga. Uma pessoa que mal começou a falar, tudo bem? E, será que é o medo da gente ser descoberto? Aí eu não sei, sabe, Tati?
às vezes eu me questiono, por que eu tenho tanto receio em falar? Eu comentei com o Jorge que, para mim, não é difícil, não é tão difícil falar com vocês, porque vocês não estão me olhando, vocês não estão me vendo. Olha só, olha o grau da coisa. Mas por que isso? Por que eu tenho isso? Será que é porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa certinha, não erro, não piso na bola? Isso é impossível. Eu estou aqui num prova e expiação. Eu sou bem ruinzinha, mas eu quero mostrar que eu não sou. Aí, de repente, é isso que me pega, sabe? E essa questão, voltando à questão do Jorge, que está tentando me ajudar, eu sei que ele está tentando me ajudar a vencer essa minha barreira, vencer esse minha insegurança, que às vezes eu acho que é o orgulho, né? Orgulho. E de repente eu não sou tudo isso, e eu vou mostrar para vocês que eu não sou tudo isso. Aí quem é que vai se machucar? Sou eu. Tá me entendendo, pai? Tá me entendendo? Muito. Muito, e eu tô achando tão maravilhoso. Maravilhoso, menina. Deus Sim, eu não é. até. Pode falar, desculpa. Não é. Às vezes é muito complicado, sabe? Porque é o que eu disse para minha filha hoje de manhã, a Maria. Está me tirando sono? Está me tirando sono. Gente, agora eu estou me abrindo. Vai fazer mal? Não, né? Não, não vai fazer. Não! Eu Por disse para favor. minha filha assim, está me tirando sono essa responsabilidade que o Jorge me mostrou. Está na hora. Está na hora. Mas será que está na hora? Por que eu tenho tanto receio? Entendeu? Por quê? Será que é uma máscara que está bem grudadinha que eu não sei tirá-la? Ou será que eu tenho vergonha de ser julgada? Mas, como diz a minha filha, ninguém vai te julgar, mãe. Ninguém sabe mais do que ninguém. E eu acredito que seja isso, sabe? Eu estou no meio de pessoas amigas, que são pessoas que estão tentando me ajudar a sair da minha ostrinha, que até então ninguém conseguiu. Mas estou conseguindo porque vocês não estão me vendo. Agora, na aula, vocês vão me ver. Esse é o problema maior. Tirando a brincadeira do lado, mas é isso, tá? Às vezes a gente quer demonstrar aquilo que, de repente, a gente não é. Gostaria de ser e não é. Acha que eu não gostaria de ser uma pessoa que está num grupo de pessoas e tu tem o dom da oratória de falar, conversar, sempre ter. Não, eu não sou assim, sabe? Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito. De vez em quando eu dou um pitaco. Já falei demais, amiguinha. Desculpa. Vai colocando o pezinho ali para até se sentir segura, né? Quando Isso, se sente segura, dá um pitaco. isso, é isso mesmo. Mas é isso aí. Obrigada pela atenção, tá bom, minha amiga? Cláudia, Oi, Tati, você Oi. falou quase 10 minutos aí. caramba. Como é que você não tem o dom da oratória se você falou 10 minutos? Mas aí eu tô falando de mim, né, Jorge? Mas é isso. Mas falou. Será que você não está achando, você está achando que você é menos e na verdade você não é? Sabe? A questão é a máscara, isso e aquilo, tudo que você falou. Se pode ser o medo de alguém descobrir que você não é aquilo que você quer mostrar que é. Tudo isso pode ser verdade, mas tem uma outra verdade que você precisa entender. E se você tiver muitas potências, talentos que Deus te deu, e você não está desenvolvendo, e isso está fazendo mal para você. Como, por exemplo, a Tati falou aí, você tem uma voz que harmoniza, e realmente harmoniza. Então, você tem o que o pessoal chama de uma voz nutritiva. Você nutre o ambiente de paz, de harmonia, você dá equilíbrio aos lugares, né? Isso é um talento que Deus te deu.
E deve ter outros talentos que estão aí dentro da ostra, que a ostra não abre, porque você tem medo de botar os talentos e exercer esse talento que Deus te deu. Não tenha medo, em nenhum momento você vai estar sozinho. Nós não estamos aqui para te julgar, não vamos te condenar. E se você quiser dar aula com a tela fechada, você pode dar, não tem problema. Jura? Jura? Juro. O que nós queremos é que você dê um passinho que você pode, sem ficar sem dormir, não precisa ficar sem dormir nem nada. Você vai falar sobre relacionamentos familiares, que é uma coisa que você viveu, então você sabe. Uhum. Você vive em família desde que você nasceu. É. Seja na do teu pai e da tua mãe, ou seja na que você constituiu. Então não tem dificuldade nenhuma, não é? Agora, pense sobre isso, que você tem talentos, potências, que foram lhe concedidos por Deus, e que você, de repente, pode ser que não esteja exercendo esses talentos. Ok? Você não esteja desenvolvendo esses talentos. E a questão da máscara, você investigou muito bem, não é? Você vê que você fez um relato inteligente, honesto, sobre você mesmo. E ninguém aqui te condenou, porque todos nós somos iguais a você. Todos nós estamos com uma máscara bem grande, querendo mostrar aquilo que a gente não é. Então, bem-vindo ao clube, ô Cláudia. Você não é pior nem melhor do que nenhum de nós que está aqui, tá bom? E é capaz de você ter talentos, e tem, que a gente não tenha, porque os talentos, eles são únicos para cada pessoa, né? Não são iguais. Então, exerça os seus talentos, não tenha medo, ok? Nós somos seus colegas, seus amigos de jornada. E no que nós precisamos mesmo, Cláudio, é da sua ajuda. Você não está entendendo. Porque o seu depoimento, a sua fala, esse jeito que você tem de falar, suas colocações inteligentes, nós estamos precisando muito disso. Mas muito mesmo. Então, não esconda isso da gente, porque nós estamos precisando disso. Tá bom? Acho que a Cris quer falar, eu tenho certeza. E a Maria Maria Laura também está com a mão Ah, levantada. falei, a Cris e a Maria, eu sabia. Gente, se eu me emocionei com as primeiras palavras da Cláudia, eu sei que a Cris deve estar com um lenço e a Maria Laura, a Clô, né, que é a Chorona 2, né? Eu sei que a Cris, ela deve estar até agora se recompondo. Fala, Maria. Mas dessa vez quem chorou fui eu. Mas o que eu queria comentar é, mãe, sei que tu não gosta de exposição, mas tu já tá se expondo. E aqui, como todos nós, a gente se expõe porque é tudo do mesmo, é tudo farinha do mesmo saco, sabe? E eu só queria te dizer que é incrível te escutar em 2 aulas atrás dizendo que tu não conseguia se olhar e trazer essa reflexão tão profunda agora. Tu não tem noção, mãe. E foi tão, tão genuíno que só de te falar já me dá vontade de chorar de novo. Sério, mãe, muito, muito bonito. Tô muito feliz por ti. É isso, gente. É bem isso. Posso falar um pouquinho? Agora a Claro. Cris pegou uma toalha, viu? Estava no lenço, agora foi uma toalha. Eu queria dizer para todos e para a Cláudia principalmente, né, que ninguém nasceu, a gente não começou falando assim, então eu gosto de falar, eu gosto de fazer palestra, então eu vou dar aula, né? Todo mundo começou assim. Eu falo por mim aqui, né? Super tímida, quieta, sempre. E o Jorge fez a mesma coisa, tá, Cláudia? Que ele fez contigo, que ele está fazendo contigo, ele fez comigo. Então, ele disse assim, tu vai estudar isso aqui e tu vai fazer uma aulinha, né? Daí eu quase me descabelei toda, né? A gente fica sem dormir mesmo, porque a gente tem esse medo, e tu falasses muito bem, né? Se colocasse de uma maneira desnuda para nós. E isso é que é o bacana, porque é através desse movimento que
tu vais te conhecer, traz os teus exemplos e é maravilhoso porque nós não somos melhores uns que os outros, né? A gente está aqui tudo de mãozinha dada, cada um aproveitando a experiência que o outro traz e aprendendo. Então, é como tu falou também, estás entre amigos, vai ser uma conversa, né? A gente vai estar aqui ouvindo, conversando, então eu estou ansiosa também pelo dia. É isso aí. Obrigada, minha querida. Obrigada pela força. Eu também. Marizinha, não chora. Não chora, Maria. Maria levantou a mão de novo? Não, né? Ah, não. Ai, gente, foi muito lindo, meu Deus. Muito lindo mesmo. E, Cláudia, eu não tenho... O Jorge, ele tem um dom que ele olha para a pessoa, enfim, ele não é olha, né? Mas ele acaba sentindo ali, através do campo da pessoa, né? Que fala por ela mesma. Então, ele acaba sentindo onde estão as maiores potencialidades das pessoas e tudo mais, e ele meio que tenta explorar isso em cada um de nós, né? Ele consegue cuidar de um de cada de uma maneira organizada e constante, enfim, isso é realmente um dom que ele tem, é muito legal. E eu não tenho essa facilidade. E olha só, quando tu começa a falar, é nítido, assim, eu te digo a primeira coisa que a gente sente, assim, tu fala, harmonizou, sabe? O ambiente fica harmonizado. Então, e se ele está te estimulando a falar, é porque ele com certeza entendeu isso, que é através da fala, do estudar, de tu estudar e de tu colocar para fora e de levar tudo isso que está aí dentro dessa conchinha para todo mundo, é muito importante e está mais do que na hora, né? Eu sou do time da Cris, que realmente dá aula. Para mim, até hoje, é bem desafiador, porque eu tenho problema de me expressar, e principalmente na dicção e tudo mais. Então, eu sempre achava que eu não ia dar uma aula como as outras pessoas, mas eu fui errando e errando e errando e dando aula e continuo errando, mas isso me ajudou na minha vida, assim. Porque a gente aprende muito ouvindo, mas a gente vai medir mesmo o que a gente aprendeu falando e agindo, principalmente agindo, né? Então, e inserindo tudo isso que a gente aprende na nossa vida e tudo mais. Então, espera tanto de ti nesse início, eu não espero uma coisa mirabolante de ti nesse início. Só queira começar, sabe? Porque o primeiro passo eu acho que ele é o mais difícil de todos a ser dado, né? Que a energia estava ali paradinha, então agora vai precisar de uma energia para poder iniciar a atividade. Mas depois que começa, faz parte da tua vida. Sabe quando a gente veste a máscara e vive ela? Da aula faz parte da tua vida, é um pedaço da tua vida que tu já sabe que vai ser assim, se Deus quiser, até a eternidade. Então, eu tô doida que comece logo, eu não sei vocês, né? Mas eu sei que para o curso a gente vai preparar lencinho, vai preparar óculos, vocês podem vir tranquilos que a aula ela vai ser equipada, né, Jorge? Com certeza. Põe muitas fichas nesse cofrinho, por favor. Então, mas aí, vamos lá, vai ser como tiver que ser, mas aí é que tá. Às vezes a gente quer que o nosso talento ele esteja em um outro lugar, e ele tá onde a gente não quer, né? Porque a gente idealiza coisas para a onde gente. menos espera, né? É isso aí. É que o Jorge esteja certo. Não, ele tá.
É brincadeira, mas vamos tentar ultrapassar essa barreira. É uma Isso. barreira, tá? Uma barreira. Porque no Ceará, muitas vezes a gente foi testado nesses Uhum. anos que eu estou lá, e sempre para mim era um não, sabe? Um não. Eu não conseguia. Aquelas aulinhas, nossas trocas num curso, não conseguia, não tinha jeito, sabe? Mas talvez seja isso mesmo, É. querer se testar. Vou deixar tu dar para aula, que hoje a Cláudia falou demais. A Helena Imagina. está quietinha, a Helena está quietinha, ela está triste. Pode notar que ela está triste hoje, Helena tá tristinha, né, Helena? mas ela vai ficar bem. Então tá, vamos lá, Tati, vamos continuar com alguém. Vamos. Não, eu estou num dos meus melhores dias, mas tudo passa, né? Vai passar. Passa. Sim. É isso aí. Tá, gente. Posso seguir aqui com os slides? Acho que posso, né? Enquanto eu não ouvi o Tati, eu vou passando. Não consigo ler aqui, peraí. Deu. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura da autoidentificação, O ocorre... Tati não Oi. apareceu para nós, tá? Não? Ai, gente, Não, desculpa. está ainda em KBC. Tá, vamos ver agora, vamos ver se deu. Agora deu. Deu? Ah, tá. Quando eu boto em tela cheia, ele não, às vezes não funciona direito. Não poucas vezes... Obrigada, amigo. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura da autoidentificação, ocorre o perder-se, a fim de mais tarde achar-se. Que é exatamente isso, né, gente? É como se a gente excedesse ali todas as chances que Deus nos dá de experimentar por nós mesmos, né? Então, a gente sai por aí cometendo muitos erros, erros até que a gente não sabe que está cometendo, muitos deles a gente não sabe que a gente está cometendo, né? E por essa aversão ao sofrimento, por não aguentar mais, e por essa lei, ela ser de amor e nos conduzir ao amor, ela vai fazer com que mais tarde a gente se ache, né? Que a gente retorne esse caminho em direção a Deus. E a sombra em forma de eu, demônio, apressa-se para que aconteça a ruptura, enquanto o eu angélico aturde-se e introjeta a culpa, que ressumará do inconsciente quando o indivíduo perceber-se perdido e sofrido. Eu vou precisar do Jorge, na ajuda do Jorge nesse slide, mas tem uma parte aí que a gente precisa falar, que é em relação à culpa, né? Hoje a culpa, ela carrega a gente para lugares que não são bons, né? Hoje, quando a gente identifica um comportamento na gente que a gente não gosta, o que a gente percebe que tem uma trajetória que me afasta da vida e desse Deus que a gente está falando, né? A gente se culpa, a gente se coloca para baixo, a gente se diminui e a gente se mantém preso nesse lugar. E para sair ele é muito difícil, né? Enquanto que ali o que ele traz, o eu angélico, ele utiliza dessa culpa para ascender, né? Utiliza dessa culpa como impulso, no sentido de, opa, errei, peraí, beleza, vamos corrigir. Errei, vamos corrigir e vamos continuar a trajetória, sabe? Sem autopunição, sem julgamento, enfim. E hoje a gente não faz isso. Hoje a gente vê a culpa como algo muito ruim e algo até que a gente remói dentro da gente, né? A gente remói e fica passando aquelas cenas e mais cenas e fica repetindo aquela cena dentro da nossa mente, né? Do que a gente fez, até por vezes como uma monoideia mesmo, de que a gente não consegue se perdoar. Então, aí eu acho que é a grande diferença para quem olha para si
querendo evoluir, tem uma pessoa entrando, querendo evoluir, e para quem olha para si, ainda com esse olhar punitivo, né, de que não entende que que caiu, e que precisa, tudo que vive, os conteúdos que vive hoje não são reais, então precisa deixar essas potências, né, esses talentos, como o Jorge fala, virem para fora, que eles ainda não estão, a gente não está agindo através deles, né? Então, acho que de mais importante que tem aí nessa fala da Joana é essa questão da culpa, mas eu peço ajuda dos universitários para explicar o real sentido desse slide. Você explicou, que não tem mais o que explicar. Ah, tá. É que eu tinha entendido isso, mas até da tua palestra e tudo mais. Você entendeu muito bem. Você explicou tudo. Né? E tudo que você falou é verdade. O que ela diz ali? Que primeiro você... Porque a sombra, quando você resolve assim, todo mundo vai entender. Quando a gente resolve assim, olha, eu não vou mais fazer isso. Aí dá uma vontade louca de fazer. É quase insuportável. Até que você faz. Isso é o que ela fala, que o eu demônio, ele se apressa para você romper com o self, né? De vez. Aí ela diz, não, o eu angélico self vai lá e introduz uma culpa, que é para você realmente conseguir fazer o cair em si. Como você falou, né? Você foi maravilhosa. Isso aí. E aí, uma inteligência dessa? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Agora é para mim que travou. Eu achava achava que era mito, sabe? Que o tempo ia passando e a gente ia se tornando tiazona com os eletrônicos. Não é mito, não, né? A gente realmente se torna. É muito legal isso. No instante que o filho pródigo caiu de joelhos e chorou, ele transformou o fato de ter perdido todos os seus bens com as meretrizes, ter sido guardador de porcos e cobiçado as palhas de milho e as vagens que estes comiam, num dos mais belos e sagrados monumentos da sua vida, que é o cair em si, né? Esse cair de joelhos aí e essa transformação, na verdade, é o que precisa acontecer com a gente, né? É a gente colocar a mão na consciência de que existe um Deus com toda a sua bondade, com todo o seu amor e que quer o melhor para a gente a todo momento, né? E a gente ainda escolhe negar esse Deus, negar esse bem, negar tudo isso que nos espera, né? O que falta para a gente é esse cair em si mesmo. E esse cair em si, ele pede muita humildade, né? Porque às vezes a gente até sabe que está errando, mas no fundo, o Evangelho ele tem uma fala que diz isso, assim, não nessas palavras, mas que diz que às vezes a gente ainda abusa desses comportamentos no sentido de que eu estou vendo que eu estou errando, mas está gostoso aqui, eu vou continuar errando, né? Isso ainda me traz benefícios, errar. Benefícios na minha visão distorcida, né? Porque, no fundo, eu estou me afundando cada vez mais. Então, o que falta para a gente, na verdade, é a humildade para perceber para onde esses comportamentos estão nos arrastando. Porque o caminho ele vai ser forçado se a gente continuar agindo dessa forma, não adianta. Como a gente falou lá no início da aula, a gente está utilizando de forças destrutivas. E se a gente está utilizando de forças destrutivas, a gente está destruindo tudo isso, a gente está contribuindo para a destruição de tudo isso, para construir através do amor. E isso só vai dar ali, só vai se dar quando a gente cair de joelhos mesmo e chorar e se arrepender, mas se arrepender no sentido de querer retornar para essa casa, o fazer diferente, o entender a importância de fazer diferente, né? Amigo, quer falar alguma coisa desse slide? Posso passar? Não, Tati, siga em frente. Tá bom.
Você fala Ele tudo, está... não deixa nada para me falar, então Ah, pode passar. ele estava ainda ao longe. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Ai, gente, isso é tão lindo, né? Essa é a coisa mais linda. Eu juro que eu imagino mesmo Deus lá só esperando pela gente assim, ai, filho, vem, vem. Vem que eu não aguento mais te ver sofrer, vem, que eu estou te esperando de braços abertos. Até no início dessa palestra do Jorge, ele fala dessa trilogia no sentido de que sempre tem uma festa, né, amigo? Sempre. Deus Todas está as só parábolas têm uma esperando. festa. Oi? Até nas 10 noivas tem as bodas, né? Que é a Tem, mesma festa, né? tem a É a mesma festa. festa. Uhum. E tem... Todo o retorno tem uma festa. E a gente pensa que é uma punição. A nossa mente funciona de forma punitiva, né? Deus vai me punir. Na verdade, ele está fazendo uma festa. Aham. É absolutamente ao contrário. É aquilo, voltou a ovelha perdida, né? Isso, tem uma festa. A do Dragma Perdido, a mulher chama todas as amigas e vizinhas para um chá, para um café, não é? O da Ovelha Perdida ele faz também uma festa, chama todos os amigos, não é? E faz uma festa. E o do pai ele faz a festa. E da 10 virgens tem o casamento, né? A bodas, né? Que é a Tem. entrada, que é uma festa também. Então, para todo o retorno para o pai, há uma festa, não há um Deus punitivo. Isso a gente precisa entender mesmo. Nós temos uma ideia muito errada, nós temos medo de Deus muito de nós. E não deveríamos, ele está assim, de braços abertos, esperando a gente retornar. É verdade. A Cris levantou a mão, pode falar, Cris, eu acho que tem a Cris, mais alguém. Levantei. Então, esse comportamento, né, vamos dizer assim, essa imagem ali, eu Maria. gostaria que todo mundo refletisse, e me incluo nisso, né, o quanto a gente faz esse movimento na vida, ou quanto a gente faz um movimento contrário, né? Primeiro com a gente, quando a gente erra e a gente quer retomar o caminho, como que a gente se trata? Se é assim de maneira amorosa, ou é de uma maneira diferente, né? Rígida, e é essa punição que a gente tanto acha que tem que aplicar também nos outros, né? Então, principalmente na família, hoje ainda a palestra que eu fiz logo cedo foi em relação à caridade moral, né? Então, quando alguém próximo, mesmo desconhecido, comete um erro e quer retomar o caminho, como é que a gente se posiciona, né? Como é que é o meu sentimento em relação a isso? Então, isso é fundamental, porque a gente tem um Deus de amor e essas parábolas, elas servem para que a gente enxergue isso com o coração e que a gente tenha um comportamento convergente com Deus, convergente com o Evangelho e não divergente. Então, isso tudo precisa ser trazido para o nosso dia, né? Para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e principalmente para as nossas ações. Porque é dessa maneira que a gente consegue a autotransformação e a transformação do nosso ambiente, né? Obrigada, nega. Obrigada, Cris. A Maria quer falar? Ou a Tati? Não, ela levantou errado, amiga, foi mal. Ah, tá. Não tem problema. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O self que se unifica em relação ao ego é o caminho seguro para a autocura, para o estado luminoso de tranquilidade e de bem-estar, que é como a nossa vida deveria estar sendo governada, né? Do nosso centro em relação ali governando muito bem o nosso cego e dando o nosso cego, o nosso ego e dando direcionamento para as nossas sombras, né? Essa unificação, essa unificação, ela é esse caminho seguro
para que a gente possa dar um novo rumo para as coisas. O problema é que está tudo desgovernado, né? O problema é que acontece o caminho inverso, das sombras para as máscaras e das máscaras para as sombras, enfim, e acaba ficando tudo fragmentado e desgovernado aqui dentro. Quer falar desse slide, amigo? Eu quero falar um pouco sobre o que a Cris falou, que foi muito importante. Ah, tá. A gente precisa entender que esse uso de misericórdia, de abraçar aquele que está sofrendo, de não julgar, porque o julgamento ele vem da máscara, né? E se a gente quer flexibilizar a máscara, nós precisamos usar de misericórdia com o próximo. E mesmo com a gente mesmo, quando a gente vê que errou, não vamos entrar em culpas, em críticas conosco mesmo. Vamos nos perdoar e saber que aquilo faz parte, a sombra faz parte de nós. Não é? As máscaras fazem parte, nós não estamos separadas. Aliás, a totalidade do self inclui a sombra, a máscara, o ego, o ânimo e a ânima. Tudo isso é o self. O que nós precisamos, como falou a Tati ali, maravilhosamente bem, é colocar ordem, disciplinar a nossa mente. E aí entra o segundo ponto, já que está acabando a aula, nós vamos fazer 3 aulas exatamente para a gente conversar sobre como disciplinar a mente. Não é? A Cris vai começar, vai ser 3 textos do amigo, né? E depois a Claudine vai dar a segunda e a Maria e a Tati vão dar a terceira. De como realmente colocar ordem, disciplinar a nossa mente e colocar ordem no nosso psiquismo. São aulas muito importantes, gostaria que ninguém faltasse. Se quiser convidar alguém, convide, porque são aulas maravilhosas. Sem essa disciplina mental, não é? Sem essa ordem, nós não vamos nunca fazer a unificação com o self. Então vamos lembrar que se tiver um irmão caído, um irmão que errou, vamos sempre usar de misericórdia. Esse é um caminho que vai nos unificar com o self. Se a gente errou, vamos também aprender a nos perdoar. É muito importante usar de auto-perdão o tempo todo. A gente não é tão bom quanto a gente imagina que é. Isso é uma ilusão. Isso é viver dentro da nuvem, não é? Mas também a gente não é tão ruim quanto a gente pensa que é. A questão da baixa estima, não é? Então, também é uma nuvem. Então, vamos buscar sempre o equilíbrio, né? A normalidade. Saber que a gente está numa transição e que errar é o início do acerto. Não é o fim do mundo. É o início do acerto. Se nós estamos vendo de uma contração de consciência lá do mineral para ir até o arcanjo, é evidente que eu vou abrindo minha consciência, eu vou ter que errar. E a cada abertura de consciência, eu vou tendo cair em si e eu vou evoluindo a partir disso aí. Então é isso, Tati. Está todo mundo convidado e está todo mundo também convidado à prática da misericórdia e da bondade para todos, todo o tempo. Inclusive com si mesmo, né? Eu já estou com a minha pipoca garantida para assistir as aulas e o óculos de sol. Vai ter muita gente brilhando. A Cris vai ser a primeira a brilhar. Vai. Então, gente, são 9 horas. Agora, vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Parou no 21. Quantos tem ainda, Tati? 53. Mas eu posso dar uma resumida. Ah, não, amigo. É 53, mas só tem texto até o 35. Aqui, ó. Não, vamos sair. Então você toma. Esses aí foi tirado fora, né? Vai até o 35. Isso. Então vamos, acho que vai a aula toda da semana que vem. Sim. Então a Cris já fica sabendo que ela vai começar só na outra, então. Isso. Só em outubro. Isso aí. Tá bom, Tati, gente. me diz uma coisa, como é que você está vendo essas aulas? Como é que essa parábola está sendo para você? O que você está aprendendo com ela? Como você está se relacionando com esse conteúdo?
teve 2 momentos que tu falou, disse frase, e até os 2 momentos tu falou que cara é essa que tu fez e tal, que foi justamente onde eu acho que, não vou dizer cair em mim, mas sabe quando quando, quando tu percebe que tu tá tentando controlar as coisas com a percepção ainda muito voltada para fora, ou seja, Aham. as situações estão acontecendo assim, porque como se tudo tivesse voltado contra mim, Sim, e aí eu percebi que a gente não confia nesse pai que está ali de braços abertos esperando a gente, sabe? A gente quer controlar e quer colocar esse conteúdo nosso que ainda é de força, de imposição, de sobreposição diante das situações, porque a gente não confia em todo esse amor desse pai. A gente vê muito Deus, como tu falou, essa questão de ele ser punitivo, né? Meu Deus, e não tem ninguém me punindo, ninguém, só eu estou me punindo. Aí, se eu atraio alguém para o meu campo, para a minha vida que me pune, porque está acontecendo dentro de mim. Então, por mais que a gente sempre converse sobre, né, tudo, assim, eu consigo encaixar em pequenas coisas, assim, que parece que vão se abrindo cada vez mais, um pouquinho em pouquinho, diante de tanta coisa, diante de toda essa cegueira, sabe? Mas o principal foi exatamente isso, assim, dessa posição de ataque que eu me coloco e de querer controlar e forçar. Eu quero forçar o caminho, sabe? Eu não aceito muito bem, o caminho como parabéns. ele é. Então, confie em Deus, né? E esses pontinhos, há uma lei de atração em você que está unificando os pontinhos, né? Os pontinhos são pequenas aberturas de consciência que está contido no outro pontinho, e o outro pontinho está contido no outro pontinho. Daqui a pouco você vai ter uma imagem, é que nem um quebra-cabeça para se formar. E isso realmente leva tempo, a paciência é necessária. Muitas vezes não é nem falta de confiança, também há falta de confiança, é verdade, mas o que falta muitas vezes é paciência também de esperar que algo se realize como tem que ser. Então a gente quer forçar a barra, colocar a nossa proposta em cima da de Deus, aí não dá certo. Mas se tiver paciência, como você está dizendo aí, você tem um fragmento, esses fragmentos eles vão surgir com maior quantidade até que se forme o quadro todo. Aí você vai ter a visão real. Mas isso acontece no tempo de Deus, e se você forçar, você desmorona aquilo que já está pronto, tem que começar tudo de novo. Então, se o problema é confiança, confie em Deus, porque Ele é puro amor. E Ele te ama mais do que você se ama. Tenha certeza disso. É isso Tá aí. bom? Obrigada, amigo. Então, é contigo aí, ver quem vai fazer a prece. Então, gente, alguém se habilita a fazer a prece de encerramento para a gente. Como eu falei que eu gosto do caminho forçado, vou utilizar dessa força para convidar a Cláudia para fazer a oração para a gente. O que tu acha, Cláudia? Com essa tua voz aí maravilhosa. Pode ser. Então Eu tá. tinha certeza que tu ia me chamar. Por que será, né? Mas não, né? Vamos agradecer a Deus esse momento de paz que a gente tem todas as quintas-feiras à noite. Esse momento de olharmos para dentro de nós, tentar tirar o melhor do que a gente tem de dentro da gente e externar aos que estão ao nosso lado. Saber que a gente não é perfeito, estamos longe disso, mas que um dia, quem sabe, né? A gente chega lá. Agradecer demais a todos os amigos espirituais, meus amigos que estão aqui me ouvindo. Agradecer muito por esse momento, pela essa oportunidade e que eu seja digna de merecer a confiança
de todos vocês. Vamos agradecer também a semana que passou e pedir que a próxima chegue com muita saúde, com muita paciência também, para aguentar as barreiras que a vida nos impõe a cada dia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Essa oração, damos como encerrado o nosso curso dessa noite, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meus amigos. Um bom final de semana para todos. Obrigado, Tati, pela aula. Obrigada.